um dos gêneros que eu gosto e que eu aprendo e que sempre me surpreende no pós dessa leitura é os livros de não ficção. E para mim, o reizinho nesse gênero tem sido o autor Robert Greene. Aqui no canal você encontra vídeo resenha dele. Quem é que não lembra do 50 Cent em 2000? Aquele boom, aquelas músicas como In The Club. Tenho certeza que você lembra uma música dele. Mas é justamente essa coragem, bravura, franqueza que ele teve ao contar a sua história e fazer um filme. Nesse filme ele desnuda tudo o que aconteceu na vida dele sem preconceitos. E no livro A Lei 50, com parceria do Robert Greene, ele ainda desnuda ainda mais, contando até as coisas erradas que ele fez para chegar na fama e ser o 50 Cent que a gente conhece e alguns têm aí no seu imaginário. Eu não conhecia a história do 50, do cantor, eu gosto das músicas, fez parte da minha adolescência e o Robert Greene vem com esse livro que, por incrível que pareça, é fininho. Se você é leitor de Robert Greene, sabe que ele escreve calhamaços super intensos. É um livro até modesto, mas ainda com uma pegada do que só o Greene tem. Se você quer franqueza, esses dois aqui vão te entregar de mão cheia. Mas atenção, ao entrar nessa leitura, não entre com ideias pudicas e não entre com falso moralismo, porque senão você não vai conseguir nem fechar essa porta. O Robert, depois de uma conversa que teve com o 50, achou padrões muito interessantes, semelhantes a coisas que ele já tinha estudado e também muito relacionado com as 48 leis de poder, que eu também estou com essa leitura em andamento e é maravilhosa, mas é uma leitura que não é para todo mundo, porque já adianto. Se for com ideias dicas e se for com falso moralismo, Robert Greene não é para ti. E ele pensou em fazer essa parceria. Ele passou um bom tempo com o 50, convivendo, se não me engano, um ano, tendo acesso a tudo, tendo acesso às reuniões, vivendo o dia a dia, para escrever essa história, essa biografia do 50 e trazer também o conhecimento dele, né? Tanto que durante a leitura a gente vai ter aí líderes históricos, grandes estrategistas que ganharam guerras, que venceram e tiveram muito sucesso. E ele vai dando aí a opinião dele. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 5 lições eu tirei dos 10 capítulos desse livro, mas me chamaram a atenção e que eu acho necessário para o mundo que está vindo para a gente ultimamente com essa história de AI, com essa história dessa revolução da tecnologia. As lições vão ser necessárias a partir de então e já foram necessárias durante muito tempo, mas eu acho que não custa nada a gente sempre relembrar. Basicamente, nesse livro, você vai encontrar uma imersão que o Robert fez com o 50 Cent. Ele é um leitor ávido do Robert Greene, então eles tiveram a oportunidade um dia de se encontrar e ele contou um pouco da história dele para o Robert, e o Robert teve a ideia de escrever esse livro. São 10 capítulos interessantíssimos, onde o Robert Greene vai contando a história, fazendo um paralelo, e é isso que é muito legal nos livros do Robert, porque ele faz uma análise de caso. E o Robert Greene, ele é muito franco, e talvez essa franqueza fora dos padrões, sem filtro, ela às vezes deixa uma parte do público com um sentimento dúbio em relação a ele. O livro segue o mesmo padrão dos outros livros do Robert. Do Robert eu li Maestria, tem um Em Andamento, As 48 Leis do Poder, mas se você não conhece nada desse autor e quer começar a conhecer a escrita dele, isso aqui é um bom começo, é um livro pequeno. Se você se enveredar por este caminho, vai notar que Robert Greene escreve calhamaço, ele não se poupa, tanta coisa a dizer, tanta coisa a perguntar, e as análises dele é sempre muito inteligente. Nesse livro a gente vai encontrar a história do 50 Cent e como ele se fez dentro dessa indústria da música, eu vou colocar a palavra aqui para não ter problema com o YouTube, e tem momentos nesse livro, lembra que eu falei da franqueza? Então, que você fica questionando o que você está lendo, gente. É a história de voltar a palavra aqui, foi o início da vida desse rapaz e a forma como ele escreve nesse livro dá a sensação de que é um comércio, entendo, ele não julga, é uma análise de caso. Então, se você começar a ler e você sentir ultrajado, isso vai acontecer também em 48 Leis do Poder. Melhor você parar, porque esse livro não é para você. Tem que ter um pouco de discernimento, de entender que ele está analisando, ele não está julgando as situações do que a pessoa, nem nada moral. Não tem essa palavra aqui. Ele está analisando o caso como
não é. E é isso que me deixa um pouco incomodada, mas como eu já venho lendo os 48 Leis do Poder, já estou um pouco mais habituada. Dos 10 capítulos, eu tirei 5 lições que me chamaram bastante atenção e eu queria aqui compartilhar com você. A forma que o Robert quis contar essa história foi mostrando como o Fifty foi observando os grandes líderes da organização onde ele trabalhava desde pequeno, tendo aquela noção das coisas e foi trazendo aquilo para o contexto dele, além de prestar atenção nas dinâmicas sociais do que está acontecendo. E mostra que informação é poder. Se você não conhece a história do Fifty, ele cresceu nas ruas e lá sempre tinha drogas que eram oferecidas, se eu não me engano, a mãe dele também vendia essas drogas. A forma como ele retrata isso, a vida diária dele, de uma criança, começa a perceber que ele precisa trabalhar para poder ter a vida que ele quer. No contexto que ele tem ali, que é oferecido a ele, é só esse meio de tráfico, que o que eu observo é que para ele aquilo é o normal. Tanto que ele fala abertamente que ele quer ser mafioso. Ele começa a ter aviãozinho ali. Só que ele vai olhando as dinâmicas. Ele tem uma inteligência social de conseguir fazer negócio com a idade que tem e ele começa a olhar as pessoas, a observar e a replicar as coisas que estão dando certo. Fulano está fazendo isso, então vou fazer porque ele está conseguindo resultado. E ele consegue aprimorar essa situação a favor dele. O Robert, nessa parte do livro, ele nos oferece também outros exemplos de líderes que fizeram o mesmo, que observaram as situações, tiveram a informação certa, que tiveram um bom network, conseguiram alcançar o que eles tanto queriam. Ele cita aqui o Bonaparte, o César, e como o Fifty, à medida que foi crescendo e tinha que ser impetuoso, é óbvio, minha gente, todas essas lições a gente tem que trazer para a nossa vida, nosso contexto. No contexto dele, era uma coisa que foi muito de sorte e time. Ele foi muito esperto, ele não se envolvia de usar drogas. Estranho ao ler esse livro é que você vê que realmente é um negócio para ele. Como ele fala, é um trabalho como qualquer outro. Vamos botar um grande parênteses aqui, na minha opinião, porque para ler esse livro você tem que ter esse grande parênteses, tá? É uma análise de caso muito grande aqui. Ele realmente via aquilo ali como um trabalho. Então, ele acordava de manhã, ia para a esquina, vendia o negócio lá e ele tinha aquele pensamento sempre de empreendedor, de que ele queria sair daquilo dali. Aquilo dali não era o fim até então para ele, mas era um meio. A coragem que ele se refere aqui é a coragem mesmo de se pôr na frente, de não ter medo de arriscar. E várias situações na rua que o Fifty passou, que eu acho que foi o resumo do resumo aqui, fizeram com que ele ultrapassasse muitas coisas. Ou seja, se ele tivesse medo naquela hora, se ele não arriscasse, eu acredito que tinha medo, mas eu acho que a coragem de ir atrás, de ver o que é que ia dar, porque ele tinha tanta certeza que ele queria ser, até aquele momento, um grande mafioso, que ele foi seguindo a intuição dele. E essa coragem de enfrentar situações horrorosas, que é contada no livro, fez com que ele não esmorecesse. Como ele vai mesclando aqui nesse livro grandes líderes da história e a história do Fifty, ele vai contando como foi importante para ele ter esse autocontrole, ter essa coisa de não ir por impulso, principalmente numa situação e no contexto que o Fifty convivia. Sobreviver era muito importante e confiar também. Era muito difícil para ele estar nesse meio sem ter autocontrole dos seus impulsos, de não levar tudo para o pessoal e ir para cima das situações. Isso acontece com a gente também. Acontece uma situação em que a gente sabe que não tem controle sobre aquela situação, mas a gente tem que resolver e aquilo é direcionado, as nossas emoções começam a tomar conta e a gente grita, a gente esperneia porque não cabe. Ter autocontrole sobre suas emoções faz com que as suas decisões sejam mais acertadas. Acho que uma das lições mais importantes até agora é essa, a resiliência. Mesmo com a mãe falecida, morando com os avós, já com uma casa, quase não conseguia comportar ele, com tantas crianças para tomar de conta, ele teve que crescer sozinho e ele passou por imensas dificuldades. Mas isso, ao invés de tornar um trauma irreversível, fez com que ele sempre tivesse aquela força de ir para frente, de conseguir as metas. Quando ele conseguiu sair do ramo, ele descobriu uma outra coisa num dos momentos mais difíceis, que foi a música, e digamos que a música meio que salvou ele. A música sempre teve
desde criança, mas como ele não conseguia ir naquele objetivo da música logo, ele teve que pegar um caminho mais longo até chegar ao que ele queria, que era ser um grande rapper. E ele teve que passar por diversas situações. Se ele não fosse um homem resiliente, como outros que o Green cita aqui no livro, talvez isso não fosse possível. Talvez a pessoa do 50 não fizesse as músicas que ele fez, não fosse conhecido. Numa dessas, quando ele já estava conseguindo ser reconhecido, o Eminem meio que apadrinhou ele. Aconteceu aquele quase assassinato, né? Ele levou 9 tiros e teve que sair de cena quando ele ia, tipo, um debut. Ele não se deixou esmorecer por esse acontecimento e seguiu em frente de uma forma absurda. Ele teve um vislumbre do que poderia acontecer de diferente agora. E se levantou forte, uma outra ideia de como ele ia ressurgir nesse meio musical. Era como se, desde criança, desde o momento que ele decidiu que ele ia ser um grande mafioso, ou então depois quando ele decidiu que ele ia ser um grande rapper, ele tivesse que fazer escolhas e ser muito estratégico. A importância da estratégia na história de vida do 50 Cent, eu acho que é um divisor, que ele sabia aonde ele queria chegar, ele sendo um grande observador das situações, ele sendo uma pessoa resiliente e, acima de tudo, corajoso a fingir ir em frente nos seus objetivos, fez com que ele ressurgisse a estratégia de pegar, depois desses 9 tiros que ele levou, e simplesmente não parou de cantar. Ele começou a pegar as músicas dele e divulgar, assim, sabe aqueles CDs piratas? Mesmo ele não fazendo shows, ele foi muito corajoso nessa parte, impetuoso, de fazer com que, no esquema estratégico, as músicas dele fossem tocadas. E as letras eram letras muito fortes, eram letras com identificação do público-alvo, que fez com que as pessoas ansiassem pelo show dele. Então, a estratégia também de marketing que ele fez para as músicas dele, para voltar, mesmo ele não tendo debut, porque, lembra, ele negou 9 tiros, quase perde vida, então as pessoas pensavam que tinha tirado ele de cena. Com essa estratégia, ele conseguiu ressurgir ainda mais forte, foi por isso que ele foi crescendo no meio musical e tendo a independência e sendo o 50 Cent, que a gente conhece. 50ª Lei de 50 é uma leitura que você sai forte. Eu não sei como explicar, mas você sai com uma segurança grande sobre os seus objetivos, você quer fazer as coisas. Eu tive essa sensação com o livro O Poder do Hábito. Já contei diversas vezes como aquele livro, durante a leitura dele, fazia que tivesse comportamentos estranhos, como se o livro me pegasse pela mão e vamos mudar alguma coisa na tua vida que não tá certo. Os livros do Robert Greene fazem ter esse comportamento. E não foi diferente com a 50ª Lei. É um livro que é para você sair dessa leitura querendo que os teus projetos aconteçam, mas também pode ter o efeito oposto. Porque eu já adianto, tem temas aqui que são sensíveis, tem temas aqui que o autor, ele não faz meia-culpa, ele escreve e você que entenda que isso aqui é uma análise de caso. Ele tem que falar da forma que as coisas são. Esse é um fato que chama bastante atenção na escrita do Robert Greene. Sobre o filme basicamente é o livro. A diferença aqui é que tem mais pormenor do que no filme e a gente tem a análise do Robert Greene. Eu gostei muito do filme, deu 3 estrelas. Foi uma adaptação que não me decepcionou e é o próprio 50 Cent. Eu acho que as cenas finais são geniais. É Robert Greene, né? Tudo que esse homem escrever, ele e C.W. Gardner, são, assim, autores, cada um no seu gênero me surpreende, me ensinam imenso. É uma boa pedida para quem gosta de não ficção / análise. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de me deixar aqui um gostei, um comentário, dando esse feedback. E a gente não para por aqui não, tá? Eu vou deixar aqui um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Bora começar aqui? Clica aqui.